imediatamente para a doutora Estela, e já agradecendo a ela por estar aqui conosco mais uma vez. Doutora Estela, por favor, com a palavra. E eu vou repetir aqui para todos os dados da pandemia, os dados de hoje, que nós já tínhamos conversado um pouco antes de começar a nossa live, mas eu vou passar os dados dos últimos dados que são coletados hoje, às 6h30 da tarde. Nós estamos no mundo com 18.382.024 casos, com 695.381 óbitos. O Brasil representa 13% desses óbitos mundiais, com 94.660 óbitos, e com 2.750.133 casos confirmados, representando quase 15% dos casos no mundo. Em Minas Gerais, nós estamos com 133.743 casos, sendo que temos também em Minas Gerais 2.894 óbitos. Belo Horizonte está com 20.042 casos confirmados. Isso representa quase 14% dos casos de Minas Gerais, com 552 óbitos e também com quase 20% dos óbitos do estado estão em Minas Gerais. É dentro dessa realidade que nós vamos ouvir a doutora Estela Araújo, que é médica da Prefeitura de Belo Horizonte e que também está na linha de frente no combate à pandemia, e com esses dados alarmantes, tristes que nós temos, como é que ela vê o sistema público de saúde no município para enfrentar esses desafios da saúde na nossa BH. Doutora Estela, por favor. Bem, boa noite a todos e todas. Obrigada, Cacheta, pelo convite, né? Você é grande conhecido nas lutas sociais em Belo Horizonte, tem feito uma gestão na sua vereança sempre do lado dos oprimidos. Isso me engrandece a cidade. E obrigada por essa oportunidade. Antes de começar propriamente por Belo Horizonte, a gente tem que contextualizar. Eu vou colocar aqui um breve histórico do Sistema Único de Saúde. Na verdade, o Sistema Único de Saúde nasceu lá nos idos de 1986, né, com a primeira Conferência Nacional de Saúde, de um movimento de médicos, da população. A conquista da população, a reforma sanitária de 1986, que se viabiliza na nossa Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã, coitada, já está tão combalida, com tantos agregados que tem colocado nela, mas ainda assim, ela ainda é um marco nessa questão da saúde pública, onde se cria o Sistema Único de Saúde. Dito isso, vale a pena a gente colocar as responsabilidades dos 3 níveis de governo. Na verdade, o SUS, ele não é só municipal, nem só estadual. Também tem um papel. Esses 3, integradamente, têm que conduzir esse sistema como um todo. E, passando para a questão propriamente do coronavírus, a gente tem uma ausência, infelizmente, do governo federal na condução das grandes questões do coronavírus. Por exemplo, sobre os testes, que é uma necessidade que se tem que fazer, inclusive para se pensar em sair da pandemia. Temos 8,9 milhões de testes estocados, mas sem insumos. O que é o insumo? O próprio cotonetes estocados. Faltando ainda testes em ação. O federal, ele teria que ter a função de importação de respiradores, né? Teria que ser coordenada pelo governo federal,
porque você pode negociar por um preço mais baixo vários respiradores, por exemplo, né? E nós não temos essa coordenação, pelo contrário, nós estamos com um interino, mais ou menos há 2 estadual, nós estamos com um hospital de campanha de 740 leitos funcionando. Então, só 4% da capacidade dos leitos desse hospital de campanha estão funcionando, quer dizer, não temos retaguarda nenhuma. Então, sem dúvida nenhuma, quem tem dado uma resposta à altura, pelo menos em termos de pandemia, é Belo Horizonte. Então, vamos pegar a situação de Belo Horizonte especificamente. Primeiro, Belo Horizonte tem uma atenção primária 100% coberta por postos de saúde. Nós temos toda a população de Belo Horizonte tem um médico que você pode ter como referência. Dentro dessa atenção primária, 100% da população é coberta pelo PSF, que é o Programa de Saúde da Família. E os outros 15% são cobertos pelos médicos de apoio. Portanto, nós temos 100% da população de BH coberta por uma atenção primária que funciona. Belo Horizonte atualmente conta com 152 centros de saúde, 589 equipes de estratégia de saúde da família, no caso PSF, o que nos dá uma capilaridade imensa na cidade. E a prefeitura, mesmo com a questão da Covid-19, ela tem atendido os grupos de risco que têm necessitado através de teleconsulta. Então, mesmo que, por exemplo, possa ir até o posto de saúde, ele tem sido monitorado, atenção primária, telemonitoramento. Então, nós temos uma capilaridade muito grande na cidade, com a cobertura dos agentes de saúde. Bem, outra questão, a nossa atenção secundária ela é robusta também. São 5 unidades de referência secundária, 9 centros de especialidade médicas, 4 centros de especialidade odontológicas, 4 centros de reabilitação, 2 centros de referência em saúde do trabalhador, 2 centros de testagem e aconselhamento, 1 centro municipal de oftalmologia e 1 centro municipal de diagnóstico por imagem. Então, a nossa especialidade, claro que a gente tem dificuldades? Tem. Algumas especialidades têm fila? Tem. Mas ainda assim, muito bem reguladas. E temos uma atenção terciária também, reconhecida, com o Hospital Metropolitano Odilon Berens, né? E o Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, no Barreiro, cada um em torno de 360 leitos. Então, fora os nossos 8 centros de referência de saúde mental, 5 centros de referência em saúde mental, álcool e outras drogas, 3 centros de saúde mental infantil, né? E contém 9 centros de convivência. Dito isso, fora a rede de urgência e emergência, né? Que nós temos várias UPAs e a rede de apoio, com 5 laboratórios distritais, 1 laboratório central, 1 laboratório de doenças sexualmente transmissíveis e 9 laboratórios dentro das UPAs. A nossa vigilância em saúde, a gente tem laboratório de bromatologia, centro de referência de imunobiológico, laboratório de zoonose, 1 centro de controle de zoonose, 5 centros de cães e gatos, 1 unidade emergente. De promoção à saúde, 78 academias da cidade em funcionamento. Claro que agora elas estão fechadas. E com 19 mil alunos e 207 locais que promovem a prática de língua. Bem, onde eu quero chegar? Que Belo Horizonte é a cidade que tem a nesta pandemia. E não é à toa.
por esta capilaridade. Doutora Estela, repete, por favor, o que a senhora disse a respeito de Belo Horizonte e sua rede de atendimento, sua rede de equipamentos, porque houve um pico, eu acho que essa informação é importante. Qual? Aonde eu parei? Eu queria que Bem, é o seguinte. A respeito da rede de atendimento de Belo Horizonte, a senhora disse que é uma das maiores, e aí cortou. Capilaridade que ela tem, né, da população. E isso também é responsável pelos números que nós temos, né? Nós temos a menor mortalidade de cidades acima de 100 mil habitantes do Brasil. É a menor mortalidade de capitais, e aí a prefeitura está de parabéns. Por quê? Porque ela optou pela ciência. Ela tem um comitê de 3 infectologistas, mais o nosso secretário de Saúde, Jackson, que está fazendo um trabalho primoroso, reconhecido, inclusive, pela Organização Pan-Americana de Saúde, um comitê científico, e escolheu a ciência para o seu norte. Essa que é a grande questão. E escolheu, porque nós não temos ainda remédio para essa pandemia. Então, nós temos que trabalhar em cima do isolamento social. Infelizmente, isso traz muitas consequências, a gente sabe. Mas eu sempre digo nas palestras que eu dou que não adianta ter CNPJ sem CPF. Então, a nossa proteção, o nosso compromisso é com a vida. E a prefeitura acertou em cheio nessa questão. Talvez seja um dos trabalhos assim, mais interessantes para fortalecer a rede. Ela aumentou em mais de 500% a capacidade de atendimento entre leitos de CTI e enfermaria COVID, porque a nossa prefeitura ela trabalha com leitos COVID e não COVID. Nós não deixamos de dar assistência para as outras morbidades. Então, nós temos separado os leitos COVID dos não COVID. E ela aumentou em mais de 500%. Está lá da Secretaria Municipal de Saúde. É só conferir. Se a gente pegar em março o número de leitos de enfermaria e de CTI COVID, até hoje foi mais de 500% o aumento. E eu concordo com o Gonçalo. Foi um grande acerto a prefeitura não ter insuflado o hospital de campanha. Por que eu digo isso? Porque os leitos que foram criados nesta pandemia ficarão para a cidade, porque foram criados leitos em unidades próprias ou também ajudados como a Santa Casa, ou filantrópicos. Então, isso é importante. Quem teria que estar estabelecendo o hospital de campanha era o Estado, para poder dar retaguarda para toda essa inclusive para o Estado inteiro. 32 municípios pedindo leito de UTI em Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte também carrega, em grande parte, Minas Gerais nas costas. Essa que é a grande verdade, em termos de atenção. Dito isso, já falei que os leitos ficarão para a cidade. Vale salientar que BH não abriga em seus leitos somente moradores belo-horizontinos, né? Mas de várias cidades do estado. Isso é importante. A ampliação da capacidade laboratorial, nós tivemos agora recentemente, para coronavírus, inclusive. Só que nós precisamos de testes. E aquilo que eu falei para vocês, os senhores, o governo federal está lá, com 9,8 milhões, mas sem insumo para repassar para os estados. Bem, já coloquei para vocês que BH é a capital que apresenta a menor mortalidade por coronavírus do Brasil. Não estamos melhores ainda porque nós não somos uma ilha, porque se nós o fôssemos, nós já estaríamos fora dessa pandemia, pelo menos dessa primeira onda. Então, a grande questão é a seguinte: o que é que nós estamos, eu até colhi aqui,
Os últimos números de Belo Horizonte, nós estamos já abaixo de 1 da taxa de transmissão. Nós temos 3 indicadores que colocam a questão do enfrentamento à pandemia. A taxa de transmissão, que tem que ser abaixo de 1. Taxa de ocupação de CTI e a taxa de ocupação de enfermaria. Nós conseguimos, na última sexta-feira, baixar a taxa de transmissão com o isolamento social que tem sido feito para 0,99. Então, nós estamos na faixa verde. Entretanto, ainda está muito alta. Em 88%. Mas eu estava averiguando os últimos números, ela está em alta, mas em queda. Desde quinta-feira, a Maria também já passou para o amarelo. Então, a epidemia, a gente não... Com todas as medidas, eu acho que nós estamos entrando, quem sabe, num cenário Nós tivemos um problema aí na transmissão, aqui no Zoom, com a doutora Estela. Estamos sem o retorno dela aqui. Estamos aguardando. Parece que a conexão da doutora Estela caiu, sim. Enquanto não conecta, eu vou pedir ao doutor João Batista que possa estar preparando aí para retomar. Doutor João Batista, também me ouve? Abre o microfone, por favor. Ok? Escuto Doutor João bem. Batista, enquanto a doutora Estela tenta fazer a reconexão, nós vamos abrir com o senhor para a sua explanação por 10 minutos e depois nós vamos para o nosso debate, então. Por favor. Ok. Eu quero dar uma boa noite a todos, agradecer o vereador Tarcísio Cacheta por esse convite. Nós que estamos aí lutando por mudanças e melhorias para o povo, principalmente o Tarcísio como parlamentar em Belo Horizonte, que sempre esteve ao lado aí da população. E eu acho esse debate muito importante porque coloca, como já foi dito aqui pelo Gonçalo, pela doutora Estela, coloca muito bem claro a importância da defesa intransigente que nós devemos ter. E essa epidemia, essa pandemia está mostrando para o mundo todo da importância de sistemas universais de saúde, sistemas universais públicos e que têm esse compromisso de atender a população. E os estudos já estão mostrando que os países com sistemas universais foram os que deram as melhores respostas à pandemia. Isso incluindo os países de renda alta, quando se compara os países europeus com sistemas universais e outros que ainda não têm, inclusive outros países fora da Europa, mostrando que esses países tiveram uma resposta melhor, apesar de algumas diferenças por causa da influência da política na resposta à pandemia. A doutora Estela colocou muito bem a história do SUS. É importante frisar que o SUS nasceu em 86, foi consolidado na Constituição e depois na Lei 8086, mas a militância para a criação desse sistema ela já vinha acontecendo desde meados da década de 70 e foi justamente esse movimento sanitário que conseguiu mobilizar parte da sociedade brasileira para criar esse sistema de saúde. E hoje eu considero o Sistema Único de Saúde no Brasil a maior conquista
de cidadania do brasileiro nos últimos tempos. Acho que desde que Cabral colocou o pé aqui, o SUS é a maior conquista do povo brasileiro. E ela colocou bem claro. Só que o SUS, e aí quando a gente for falando dos desafios para o enfrentamento da pandemia em Belo Horizonte, a gente não pode deixar de falar do sistema. Tem sim seus grandes desafios. E isso já é consenso em todos os estudiosos do sistema, nas análises que tem, que muitos têm a ver com a própria origem do sistema, mas também com o próprio lá. O SUS hoje é um sistema gigantesco. É o maior sistema público de saúde do mundo, que atende o maior número de pessoas no mundo. Nem na China, que tem 1.300.000.000 de habitantes, nem na Índia, você tem um sistema de saúde que atende 210 milhões de pessoas. E muita gente pensa que o SUS é só consulta. Não é. Então, todos os brasileiros são assistidos pelo SUS. Ou seja, toda a população brasileira. Do ponto de vista da assistência, a assistência direta, a gente poderia dizer, o SUS ele cobre 75% da população. Então, assim, hoje são 48 milhões de pessoas que dá mais de 75%, é praticamente quase 80% da população. Mas se considerar todas as ações do sistema, como a doutora Estela já pontuou muito bem, tudo que Belo Horizonte tem, e eu imagino que grande parte da população brasileira nem sabe disso. Aliás, quem não utiliza o SUS não sabe o que é o SUS. Quem não utiliza não sabe, que são esses 20% da população que não utiliza de forma direta, que não percebe que o SUS está por trás de tudo que se faz. Quando se faz uma viagem para a Europa, que mesmo se viajar de primeira classe, o SUS está ali para fazer fiscalização sanitária de fronteiras. O SUS está nos programas de vacinação. O SUS está fiscalizando o restaurante de luxo, que alguém vai lá tomar um vinho mais caro que tem, mas o SUS está ali. Essas pessoas não percebem isso. Sem contar a capilaridade, a assistência que esse SUS tem, não é no país inteiro, mas tem seus problemas, tem seus desafios. E a gente está bem pontuado. Tem uma questão que está na própria lei, na formulação do sistema, que a questão da descentralização, por exemplo, que também está muito relacionada com a gestão. Hoje, no país, nós temos mais de 5.400 e tantos municípios e, pela legislação, o município é o gestor do sistema. Lógico que os municípios, dependendo da sua população, eles têm gestão plena e outros não têm. Isso, apesar de ser um avanço do ponto de vista de do gestor do sistema estar próximo à população, estar próximo à comunidade, e por isso a ideia dos legisladores iniciais e nos debates iniciais sobre o SUS, eu participei muito na época sobre isso, era de que, estando mais próximo à população, nós teríamos um controle social melhor. Então, a população mais próxima do gestor, diretamente, ela teria maiores condições de fazer um controle social desse sistema e, com isso, você conseguir ter uma gestão melhor e, logicamente, resultados melhores. Mas o que acontece no Brasil, isso aí já tem alguns estudos mostrando a discrepância que existe entre os municípios. É como se nós tivéssemos vários SUS no país inteiro. Muitos municípios não têm uma capacidade boa de gestão, não têm equipes capazes suficientes para gerir o sistema. E aí não é só a questão técnica, não, até a questão política também, da compreensão do sistema e de como ele é importante para a população. E por isso, quando fala que Belo Horizonte se destaca, e é verdade, Belo Horizonte hoje é o grande destaque do SUS entre todas as capitais brasileiras, ou seja, é o que tem maior capilaridade, os centros de saúde, toda a rede que a Estela já colocou isso aí muito bem. Isso é um destaque de Belo Horizonte. Então, quando a gente escuta algumas pesquisas falando que um dos principais problemas para a próxima eleição em Belo Horizonte seria a questão da saúde, eu acho que os usuários estão reclamando mais do que a realidade existe. Mas o usuário é assim. Então, ele está descontente com alguma coisa. E lógico, a gente sabe que o que as pessoas reclamam mais?
reclamam, por exemplo, em Belo Horizonte, reclamam, a Estela já colocou aí, a questão das consultas especializadas, que ainda tem fila para algumas consultas, filas para alguns exames mais especializados, também para cirurgias eletivas. Talvez aí resida um pouco onde esteja mais, teria que ter pesquisa para a gente saber exatamente como seriam esses dados, onde a população reclama mais em relação à assistência. Tem também a questão da distribuição, da dispensação de medicamentos, que às vezes falta um medicamento ali, uma coisa ali. Isso tem muito a ver com a questão de logística, viu, Tarcísio? Você que é engenheiro aí que está nessa área, essa questão é muito importante do ponto de vista de gestão, de logística, um sistema tão potente como o sistema de saúde do Brasil. A questão da descentralização é um problema, por causa dessa disparidade que existe na capacidade de gestão dos municípios do país, que aí envolve a questão da capacidade técnica administrativa de gerir o sistema, mas também a própria questão política, que há uma discrepância muito grande na questão das prioridades que os próprios municípios podem estabelecer para os seus cidadãos. E o SUS ele vem construído em Belo Horizonte, vem sendo fortalecido em Belo Horizonte, desde a sua criação praticamente, e principalmente depois da eleição do Patrus Ananias, é que ele vem se fortalecendo e se constituindo nesse sistema que nós temos hoje em Belo Horizonte, que foi capaz de responder de forma correta a esse desafio da pandemia e de forma, como a Estela já falou, interessante, porque isso conseguiu fazer com que, impedir que houvesse um crescimento muito exponencial dos casos, que poderia colapsar o sistema de atendimento terciário, principalmente, e secundário e terciário, principalmente as UPAs e os hospitais de urgência e emergência. Isso o município pôde se preparar para atender essa demanda, e hoje, apesar de estarmos hoje com a taxa de ocupação dos leitos de CTI ainda no vermelho, que seria em torno de 90%, o ideal seria em torno de 70%, mas há uma tendência de queda dessa ocupação, porque há uma estabilização. Não há tendência nem de aumento, nem de queda ainda no número de casos, nem de mortes, mas demonstra uma estabilização. E quando essa taxa a taxa de transmissão, ela cai abaixo de 1, isso significa, o ideal seria em torno de 0,8, significa que a tendência da pandemia é você ter cada vez menos casos. E assim, o que a pandemia traz como desafio para um sistema de saúde como o Brasil, e não só o Brasil, muitos outros, e também dentro do município, na esfera do município, é que tem surgido em todas as áreas, como já teve debate aqui na educação, o que fazer? Vai ter educação à distância? Não vai ter? O que fazer agora e também que pode ser importante para o futuro. Não é um futuro distante, é um futuro muito próximo. Ou seja, então tem assim, por exemplo, em Belo Horizonte hoje, houve uma pressão, está tendo uma pressão sobre o sistema de urgência e emergência, a rede de urgência e emergência, no nível secundário e no nível terciário. As unidades básicas de saúde, elas não têm sofrido muita pressão em relação à pandemia, mas, porque, logicamente, não seria isso, e talvez tenha limitado um pouco as suas atividades que terão que retornar. E eu falo muito na minha parte, como eu sou ginecologista obstetra, eu sou diretor da maternidade, como o próprio Gonçalo disse aqui sobre a Santa Casa, esse gigante que é a Santa Casa de Belo Horizonte, dentro do Sistema Único de Saúde e outros hospitais filantrópicos que existem pelo país. O Hospital Sofia Feldman é só uma maternidade e é a maior maternidade do país, não é do SUS, em número de nascimentos, de partos que tem, de crianças que nascem lá por ano, é a maior do país hoje. Às vezes a gente fica aí, todo ano a gente vai olhando o número de nascimentos, mas nós estamos entre as 3 maiores. Um ano é a maior, a segunda ou a terceira maternidade do país, e é 100% SUS. Foi uma grande estratégia no governo Lula-Dilma, a estratégia 100% SUS, que apesar dos problemas de financiamento que as unidades, as instituições filantrópicas têm hoje no sistema, o 100% SUS,
dá mais capacidade de gestão para essas instituições de programar melhor as suas atividades com a receita que tem. E é um problema isso é um grande desafio que o Gonçalo já apontou aqui, essa diferença de tratamento também que existe dentro do próprio Sistema Único de Saúde. Então, as unidades prestadoras de serviço dentro do Sistema Único de Saúde não poderiam ser tratadas de forma diferenciada. Essas diferenças de custo que existe aí, que o Gonçalo colocou, isso é uma realidade. Isso tem que ser abordado sem radicalismos ideológicos. Mostrar claramente onde que está e é possível você ter um sistema de qualidade eficiente, gastando menos em alguns lugares, mas também gastando mais em outros. Ou seja, uma melhor distribuição dos recursos. Essas diferenças estão mostradas, são vários estudos que são publicados no país mostrando, ou seja, o custo de um leito num hospital filantrópico, 100% SUS, por exemplo, e o custo de um leito em um hospital, vamos supor, um hospital federal, um hospital... São, assim, problemas históricos que existem, mas têm que ser abordados com coragem. Eu acho que faltou as administrações anteriores do sistema abordar isso com maior coragem. Por exemplo, na Inglaterra, que é um sistema que serviu muito de exemplo para a criação do SUS. O sistema lá tem os hospitais, vamos falar de hospitais, né? Que na Inglaterra tem uma coisa diferente. Os trusts, que eles chamam sistemas hospitalares, eles administram todo o sistema de saúde, desde o nível básico até o nível terciário e quaternário. Mas eles são contratados pelo Sistema Nacional de Saúde para fazer esse trabalho. Existem os trusts públicos, estatais, né? E tem também os fundacionais, que são instituições sem fins lucrativos, que eles chamam em inglês as charities, que seriam as nossas instituições filantrópicas aqui no Brasil. E eles são tratados da mesma forma. Não existe diferença. Ou seja, vai contratar um trust, fazer toda a programação do sistema de saúde, ele vai ser tratado da mesma forma como todos os outros, sejam eles entes estatais ou entes filantrópicos privados, que também fazem parte do sistema e estão integrados na rede dentro do sistema. Não há diferença entre eles. No Brasil, ainda nós temos que vencer esse desafio. Em Belo Horizonte, eu acho que tem que pensar muito agora na questão da retomada das atividades e fazer isso de forma responsável, preservando vidas. Logicamente, olhando a economia, mas preservando vidas. E a gente tem que pensar em novas formas de atuar. Então, lembrar, por exemplo, algumas atividades no centro de saúde foram limitadas, a gente sabe disso. Cirurgias eletivas foram suspensas, vão ter que retornar, que as pessoas não podem ficar sem ser atendidas. Essas cirurgias eletivas, que muitas vezes são suspensas, e quando demora, elas podem virar um problema maior daqui para frente. E algumas atividades, eu falando do ponto de vista das mulheres, a gente pensar em planejamento reprodutivo, a assistência à contracepção, por exemplo, porque não é considerada uma atividade assim tão essencial, né, entre aspas, e também que houve limitação por causa da pandemia. Eu acho que uma coisa que veio para ficar é a telemedicina, assistência online, e também uma coisa que a gente tem que pensar muito de melhorar a assistência, incluindo outros equipamentos dentro do processo assistencial. Uma coisa que não é comum no Brasil, mas existe em outros países do sistema universal. As farmácias fazem parte do sistema. Farmácias, não necessariamente a farmácia que é a farmácia lá do centro de saúde, mas uma farmácia, por exemplo, você tem a rede de farmácias populares no Brasil, por exemplo. Elas são incorporadas dentro da rede, dentro do sistema, e poderiam ser considerados postos de assistência farmacêutica e não farmácias. Isso é um desafio interessante do ponto de vista de logística, porque tudo quanto é esquina tem uma farmácia. Sabe? E assim, o que acontece? Muitas pessoas têm a farmácia da esquina, mas o centro de saúde não atende à noite, a farmácia está lá atendendo pelo menos até 10 horas. Sabe? E a UPA está um pouco mais distante. Muitas vezes a pessoa poderia ter seu problema resolvido na farmácia. Às vezes é um menino que está com febre ali, vai lá, toma
com a dipirona está resolvido. É só um exemplo que eu estou falando de como essa pandemia vai nos mostrando coisas e como nós temos que fazer. Do ponto de vista de logística, essa questão, às vezes, de falta de medicamento ali, isso tem muito a ver com logística, com sistemas mais organizados de distribuição. E dessa história do just in time. Eu conheci um hospital no Japão, um enorme hospital público japonês, que o almoxarifado dele era uma sala de 16 metros quadrados. Praticamente não tinha nada dentro do almoxarifado. Tudo era para 24 horas, todo o estoque era para 24 horas. Ou seja, então assim, hoje existe tecnologia para isso. Eu acho que o Tarcísio, como engenheiro, e dentro da Câmara tem muito a contribuir. Então, eu acho importante, isso está mostrando a defesa intransigente que nós temos que fazer e de forma radical contra qualquer ameaça ao Sistema Único de Saúde que nós temos no Brasil, que é um orgulho de todos nós e deveria ser um grande orgulho dos brasileiros. É isso que eu tenho para finalizar. E doutor João Batista, vamos caminhando aí para as suas conclusões nessa primeira fala sua. Ok? Doutora Estela, a senhora estava terminando a sua apresentação inicial quando o sistema caiu. Eu gostaria que a senhora voltasse, fizesse a sua finalização dessa primeira parte e nós poderíamos, em seguida, partir para algumas intervenções que já estão aparecendo para nós, tanto aqui no Zoom quanto também no Instagram. Por favor, doutora Estela, para concluir essa primeira parte. Na verdade, eu só gostaria de acrescentar que, além de toda essa rede robusta que a gente tem, que vai desde a atenção primária até a atenção terciária, passando pelo apoio, pela questão da promoção de saúde, com as academias, com o Liancum, nós temos um controle social robusto também, que não foi falado aqui, mas o Conselho Municipal de Saúde, que tem um papel na questão da gestão e também do controle social, o que é muito importante esse contraponto. Os conselhos das regionais, que são os conselhos regionais de saúde, nas nossas 9 regionais, e temos os conselhos locais, em cada posto de saúde tem um conselho. Isso é muito importante. Eu já fui conselheira local, já fui tudo com as nossas conferências que acontecem e dialogam com os gestores, fechando uma política de saúde, né? Colaborando para o crescimento dessa política de saúde. Então, eu gostaria de fechar nesse sentido, né, que eu não tinha pontuado o papel do controle social, é tão importante quanto toda a estrutura, inclusive para manter essa estrutura viva, né? E dar o feedback para o gestor daquilo que acontece no cotidiano das nossas unidades. Então, agora eu deixo para o... Era só isso, só esse final. Obrigada. Muito obrigado. Nós temos algumas perguntas aqui que foram já anunciadas, mas eu percebo o seguinte, todos os 3 convidados falaram na mesma linha de que nós temos um sistema público de saúde em Belo Horizonte que é capaz de atender ao momento grave que nós estamos vivendo da pandemia, de dar assistência à população nesse momento. Eu faço uma pergunta para os 3. Todos os 3 colocaram de maneira bastante clara que não seria necessário criar uma estrutura paralela preventiva, como um hospital de campanha, para um atendimento. Isso não foi feito. Por outro lado, nós vemos algumas discussões que falam que foi exatamente por não ter feito isso que nós estamos tendo que prolongar o fechamento das atividades não essenciais. Onde é que está a verdade ou a busca de entendimento dessa situação? Nós vamos continuar com o sistema do isolamento em função de não ter nos precavido para isso, ou nós podemos, mesmo nessa situação, abrir para as atividades que não estão pautadas como essenciais? Essa é uma contradição que tem. Existe, inclusive, uma pressão bastante grande
para que se abra, por exemplo, o comércio em Belo Horizonte. Como é que nós vamos tratar essa questão? Há uma pergunta também de um cidadão que está acompanhando a gente, que é o Antônio Galvão, que ele fala: quando é que nós vamos poder voltar em condições de segurança para as atividades normais nossas? Então, são essas questões aí que eu gostaria de colocar para os três. Vamos começar com o Gonçalo, então, o que ele poderia responder, até porque ele disse que a Santa Casa deu um grande suporte para a assistência, para a abertura de leitos, para o atendimento em Belo Horizonte. Até quando nós vamos poder estar contando com esse sistema dessa maneira, sem sobrecarga, ou quando nós vamos poder começar a abrir? Bom, primeira coisa é que, como o doutor João Batista e a doutora Estela falaram, a gente começa a já ter uma redução. Hoje nós estamos com 83% de ocupação nos leitos de UTI. Já tivemos com praticamente 100%. E a rede filantrópica teria condição de abrir mais alguns sob demanda da prefeitura. Então, ou seja, nós mostramos que somos capazes de atender, né? E isso vai ficar para depois, para a cidade. A doutora Estela colocou isso. Isso fica para a cidade. Nós mostramos que temos uma capacidade maior de atendimento, que ganhamos novos leitos, entendeu? E então, essa é a primeira questão. Eu sou um pouco xiita nessa questão de isolamento, que diversas vezes eu falei com o secretário que a gente, quando estava baixo, tinha que fazer um lockdown. Diminuir mais ainda, para zerar, e a partir daí, os casos que entrassem, a gente ia mapeando, entendeu? Então, é muito difícil para quem está trabalhando, que depende do ganha-pão, das atividades, aderir ao isolamento social. Mas esse é um momento excepcional na história do Brasil. Nós estamos vivendo uma coisa que o mundo inteiro nunca viveu. E ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. A única coisa concreta dessa doença, assim, é que o isolamento social diminui o contágio. Mais nada. Se tem imunidade, quem pegou não contrai mais, ninguém sabe disso. Qual medicamento é bom ou ruim, fica muita suposição. O isolamento social é a única coisa que você pode falar 100% de certeza que diminui o contágio, a propagação da doença. Então, assim, nós, infelizmente, nós no país ficamos muita questão política, brigando aqui, isola ou não isola, governador, prefeito, presidente, e perdemos um bom tempo nessas questões políticas. Mas eu acho que essa coisa está começando a melhorar. Eu queria aproveitar, Cátia, que eu falei também, o João Batista falou, na questão 3 hospitais 100% SUS. Sofia Feldman, maior do país. O São Francisco, maior número de cirurgias ortopédicas do país, e a Santa Casa em transplantes, algumas coisas do país. Ou seja, um hospital 100% SUS, recebendo atrasado, às vezes mal, consegue dar resposta. Foi um acerto do passado. Eu lembro que nós discutimos isso na época com o Elvésio, secretário. A Santa Casa estava fechando, nós tomamos uma iniciativa meio maluca, não, vamos abrir mais leitos e fazer um hospital 100% SUS, tiramos medicina suplementar do hospital e deu certo. E deu certo. Gonçalo, eu era do conselho daquela época, pela Câmara, eu me lembro muito bem dessa discussão, a atitude corajosa que a Santa Casa teve. Pois é, então, assim, é um acerto que tem que ser preservado, mantido e ampliado. O incentivo 100% SUS é bom, em alguns casos compensa a perda de receita com a medicina suplementar. Então, pegamos 3 hospitais aqui, nós e a Feldman, que são 100% SUS, casos de sucesso. Então, assim, isso em Belo Horizonte. Eu queria pegar um pouquinho da fala da doutora Estela, que Belo Horizonte é exemplo. Belo Horizonte é um bom exemplo. Belo Horizonte conseguiu dar uma resposta para todo o país. Belo Horizonte tem um índices bons, o índice de cura de Belo Horizonte, de alta dos hospitais, é dos melhores do Brasil. Ou seja, nós tivemos toda a retaguarda da prefeitura para encarar esse desafio. A prefeitura acreditou, eu lembro que nós temos uma reunião, eu, Jackson, Waldner, o Guilherme Rios da Santa Casa, para que hospital de campanha? Nós vamos dar conta que isso aí fica. Então, Belo Horizonte é um bom exemplo. Eu acho que, por mais difícil que seja nessa discussão, abre ou não, entendeu?
nós estamos superando esse problema. Não sei se volta, né? Mas estamos superando e temos um índice de cura muito alto. Isso aqui é a marca da nossa cidade. Ela conseguiu responder com qualidade, com toda a competência e dando tranquilidade à população. Era isso, minhas considerações. Doutor João Batista, quando nós vamos poder voltar em segurança? E por que e essa discussão que está sendo colocada? Nós nos preparamos adequadamente para enfrentar a pandemia, ou nós estamos pagando por não ter enfrentado? Porque esse debate está posto, a cidade tem participado dele, alguns com alguma radicalidade, com passeatas, inclusive, pela cidade, exigindo a abertura das atividades econômicas. Nós estamos certos ou estamos errados na condução da política até agora? Nós, que eu falo, é cidade ou administração. Vou dizer o seguinte, eu não sou da equipe que está assessorando o prefeito Calil e o secretário Jacques, mas são profissionais de altíssima competência e eles estão se baseando na ciência e nos resultados que estão tendo, já foi colocado aqui, que nós estamos chegando, na minha opinião, num momento onde a flexibilização se dará. Mas, como a própria Estela falou, Belo Horizonte não é ilha. Se a Belo Horizonte fosse a Nova Zelândia, já estaria resolvido. Desde o início, que a posição da prefeitura seria essa. O Calil aventou várias vezes fazer lockdown, como o Gonçalo falou. Mas como fazer lockdown? Naquele momento, já tinha passado o momento do lockdown. Como fazer lockdown num país igual o Brasil, que não é uma ilha, sabe? E é bem diferente da China. Eles isolaram uma região de 60 milhões de habitantes, foi completamente isolada do resto do país. E naquela cidade, que era o epicentro da pandemia, eles colocaram todas as pessoas com sintomas leves a moderados dentro de um hospital. E botaram o resto tudo dentro de casa, não podia sair ninguém. Ou seja, eles fizeram a estratégia que chama estratégia de supressão e conseguiram, em pouco tempo, controlar a pandemia. Né? E outros países também fizeram isso, mas, por exemplo, Portugal tem um exemplo, mas Portugal tem muito a ver mas está tendo problemas, parece que uma segunda onda lá, ninguém sabe direito. Mas tem muito a ver com a própria disciplina da população em seguir as recomendações. Mas, assim, o Belo Horizonte acho que acertou, sim, na forma que foi feito. Né? E tem mais. A Estela colocou aqui, Belo Horizonte, ela está numa área metropolitana, uma região metropolitana de mais de 5 milhões de habitantes. E a gente sabe, como eu coloquei aqui, essas questões da administração do SUS nos municípios, como que isso é desafiador. E o que acontece no SUS? No Brasil inteiro, eu viajei muito por esse país quando eu estava lá como consultor do Ministério, principalmente no Norte e Nordeste, as cidades que se destacam, elas passam a ser punidas, porque as outras em volta delas não fazem nada. Belo Horizonte é isso. A região metropolitana de Belo Horizonte, tirando talvez Contagem e Betim, a gestão do sistema é muito ruim nos municípios da Grande Belo Horizonte. E aquela coisa que o Calil quis fazer no início lá, de controlar os ônibus, ele estava coberto de razão aquilo, mas é muito difícil, porque essas cidades são cidades dormitórios, eles vivem nas cidades, mas trabalham em Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Santa Luzia e várias outras. Então, assim, é muito difícil. Eu acho que saber quando a gente vai voltar, não tem nem os próprios membros lá, tenho assistido os infectologistas, eles não têm essa resposta, Tarcísio. Mas eu acho que pelos dados que nós temos hoje, do ponto de vista epidemiológico, eu acho que com responsabilidade, e isso depende muito da população, depende muito dos próprios comerciantes, sabe, dos lojistas, de cumprir aquelas normas, coisa que a gente não vê. Aqueles momentos que houve uma aberturazinha de flexibilização, houve uma bula total das regras, e aí você vê o número de casos aumenta. Eu acho que tem que equilibrar, sim, a economia com a vida. Agora, mais importante que tudo é a vida.
das pessoas. E se não tiver uma coordenação muito boa, que precisava, a Estela colocou aqui, não tem uma coordenação do governo federal, do próprio governo do Estado, em determinadas regiões, por exemplo, como a região metropolitana de Belo Horizonte, o que apoio pode dar para essas cidades que estão na região metropolitana para poder reabrir essas atividades com segurança, preservando vidas e também garantindo. A gente sabe que as pessoas precisam trabalhar, é isso mesmo, e muitas têm atividades individuais, são ambulantes, são pregadores, etc., que não estão empregados, não têm emprego fixo e precisam de fazer alguma coisa para sobreviver. É um desafio importante, que eu acho que tem que envolver várias áreas, não só a saúde, e com responsabilidade. Há necessidade que o setor de negócios do município, somente o comércio, participe disso de forma racional e estabelecer uma programação para poder reabrir as atividades com essa responsabilidade que precisa. Ok. Obrigado, doutor João Batista. Doutora Estela. Olha só, Cacheta, eu sou muito direta nessa história, sabe? Belo Horizonte, nós temos os indicadores que eu já falei, a taxa de transmissão, a taxa de ocupação de leito de CTI e a taxa de ocupação de leito de enfermaria. Nós temos que estar com a taxa de transmissão abaixo de 1 por pelo menos umas 4 semanas. Isso sim. Por quê? Por que eu falo isso? Isso é bem objetivo, está lá. A taxa de transmissão do coronavírus, ele fica em torno de 2 a 3, isto é, 2,5 mais ou menos. Uma pessoa passa para 2 a 3 pessoas, olha só. Então, ela é exponencial. Se a gente, com o pessoal recluso em casa, conseguir baixar abaixo de 1, então, por exemplo, 1 para 3, depois 1 para 2, 1 para 1, 1 para 0,5 é o ideal. A gente vai acabando com o vírus. Se nós tivéssemos feito um lockdown mesmo, a gente já estaria fora, sem dúvida nenhuma. Só que também, como o doutor João Batista falou, a gente tem a Grande BH, né, que nós temos que sustentar. São 62 municípios. A Grande BH são 34 municípios. Mas 62 municípios pedem leito para a BH. Nós não somos uma ilha. Essa que é a grande questão. Então, primeiro, teria que ter uma taxa de transmissão abaixo de 1 estável, isto é, o ideal seria 0,7, 0,5. Nós estamos em 0,97. Sexta-feira, a gente conquistou essa taxa de transmissão abaixo de 1. Só que ela tem que se manter abaixo de 1 por pelo menos 4 semanas, ela tem que estabilizar. 2, nós temos que estabilizar a ocupação de leito de CTI, porque ainda estão chegando casos graves. E se a gente abrir com uma taxa de transmissão ainda que abaixo de 1, a gente corre o risco de aumentar essa transmissibilidade e o sistema não ter condição de responder, principalmente leito de CTI. E outra coisa, que assim, realmente eu tenho acompanhado para e passo essa questão da prefeitura, e na última sexta-feira, os lojistas colocaram que teria que aumentar os leitos de CTI. Não adianta aumentar leito de CTI. É igual o cachorro correndo atrás do rabo, sabe o mecanismo de que eu falo da neurose? Você aumenta leito de CTI, abre tudo, vai ter que abrir mais leito de CTI, que a taxa de transmissão não diminui. Então, para a gente ter uma transição segura, nós temos que ter uma taxa de transmissão abaixo de 1, o ideal é 0,7. A Alemanha, por exemplo, abriu em 0,7. 0,97 ainda é um pouco alta. Ela tem que estar mais próxima de 5, 0,5 no caso. Então, 0,5, 0,7, estável, por umas 3 ou 4 semanas. Uma taxa de ocupação de leito de CTI também abaixo de 70%, no máximo 70%, que é o nosso amarelo, né, que seria o nosso amarelo, também estável por umas 3 ou 4 semanas. E a taxa de ocupação de enfermaria, porque se você abaixa a taxa de
de ocupação de CTI, você vai baixar necessariamente a taxa de enfermaria. Então, assim, não adianta, gente, não adianta. A questão não é só abrir mais leito de CTI. Quem dera fosse, que a gente ainda tem essa possibilidade. Então, assim, se a gente não pensar nesse conjunto aí, não adianta a gente abrir mais CTI e abrir tudo. Aí nós vamos caminhar para a morte. É o que eu falei, né? O nosso comércio vai ter que bater o martelo de matar os belo-horizontinos, principalmente quem pega ônibus, principalmente essa população que precisa, porque nós da classe média, média alta, a gente tem os nossos carros, a gente tem as nossas casas. Então, assim, é arrastar a população e aí pode assinar embaixo, viu? Né? O assassinato em massa, assim, né? Que o pessoal tem problema em colocar, mas eu acho que deve colocar. Nós vamos sujar as nossas mãos de sangue. Essa que é a verdade, né? Então, assim, nós chegamos até aqui, estamos com uma perspectiva boa, é ter um pouco mais de paciência. Infelizmente, ninguém quer isso para a cidade, mas nós temos que ser muito firmes. E como o doutor João Batista falou, estamos na mão de um comitê muito competente que está conduzindo e um prefeito que tem se colocado assim de uma forma muito firme. Para mim, o Calil foi uma grata surpresa. Eu não conheci o Calil. Eu conheci o Calil como presidente do Galo. E era ótimo, porque eu sou galo na veia. Mas, assim, eu tenho um apreço pelo Calil, assim, uma grande admiração hoje por ele, entendeu? Assim, e não o conhecia, ele enquanto... O que tem me surpreendido, e uma surpresa muito grata até, de muita admiração dele ter levado, de ter acatado até agora, sendo que toda a pressão no país inteiro, São Paulo, Rio de Janeiro, nas grandes capitais, e a gente está vendo São Paulo aumentando o número. Então, é mais um pouco de paciência aí, para a gente baixar melhor e estabilizar esses números, que a gente vai sair bem melhor, bem melhor. E outra coisa, gente, as nossas mortes, eu acho importante a gente dizer que as 552 mortes, 100% dessas mortes tiveram pelo menos uma comorbidade. Pelo menos. Mais de 80% dessas mortes foi acima de 60 anos. Então, é importante dizer que a Prefeitura de Belo Horizonte não tem nas suas costas nenhuma morte por falta de assistência. Todas essas mortes aqui, eu acho importante a gente olhar no olho do Belo Horizontino e falar isso. Todas essas mortes aqui, provavelmente, iriam morrer, entendeu? Uma coisa é você morrer porque teria que morrer, infelizmente, né? Outra coisa é você morrer porque não tem assistência. Então, pelos dados da prefeitura, é só olhar lá. Todas essas mortes tiveram pelo menos uma comorbidade. Mais de 80% acima de 60 anos. Muitos desses daqui com insuficiência coronariana, enfim, tiveram. E tivemos, viu, doutor João, apenas uma puérpera morta em Belo Horizonte. Infelizmente. Uma puérpera. E se você vê as taxas do Brasil de morte da mulher, das grávidas, eu não sei se o senhor viu, 77% das mortes de mulheres grávidas ou puérperas são brasileiras no mundo. Olha só o que a gente carrega nas costas. Isso é um genocídio. Isso é um genocídio. Um relato de 200 mortes de puérperas relacionadas ao Covid, né, no Brasil. É isso. Pessoal, eu acho que nós já estamos chegando aqui no final. Final porque esse tema é inesgotável. Nós poderíamos ficar aqui discutindo muito sobre isso, mas eu queria fazer uma última provocação para que os senhores pudessem ser bastante rápidos nessa resposta. Pelo que a gente vê nessa discussão, Belo Horizonte conseguiu atender
razoavelmente, do ponto de vista de equipamento e de uma política de saúde numa pandemia, essa situação que nós estamos vivendo, segundo as palavras que os senhores trazem aqui para nós. No plano federal, faltou uma unidade, faltou uma orientação, um protocolo por parte do governo federal para que nós tivéssemos uma unidade de planejamento das ações, mesmo descentralizadas em cada município e em cada estado. E essa disputa política, essa briga política do governo federal de responsabilizar governadores e prefeitos ter ido parar, inclusive no STF, para que o STF dissesse quem é que tinha a autoridade ou autonomia para ditar as regras do enfrentamento. Isso não foi um dos problemas graves de nós estarmos nesse patamar extremamente alto, ainda de mortes num patamar muito alto, foi a falta de uma orientação, de nós termos 3 ministros da saúde nesse período tão curto dessa maneira, porque o outro foi tão breve que nós nem vimos. Mas nessa pandemia, essa falta de ministro da saúde e falta de uma orientação por parte do governo federal, por parte do Ministério da Saúde, não prejudicou e nos levou a essa situação que nós estamos vivendo? Posso começar? Com a doutora Estela e depois nós finalizamos com os outros. Olha só, com certeza, assim, isso foi uma questão central para o enfrentamento da pandemia no Brasil. Olha só, eu não sou muito favorável ao Mandetta, não, porque, inclusive, ele votou naquela PEC 95, que tirou dinheiro da saúde e da educação. Isso é importante a gente colocar aqui. A questão do financiamento do SUS. Então, assim, ele é a favor de plano privado, mas uma coisa ele foi bom. Ele defendeu o Sistema Único de Saúde. Isso realmente, ele tinha uma ação, pelo menos na pandemia, concatenada. Ele começou a fazer isso. O ministro favorável, a visão que ele tinha do Sistema Único de Saúde. Mas eu reconheço que ele estava dando esse primeiro, digamos assim, curso de direcionamento para o país inteiro, conversando com os secretários de Estado, conversando, e o que aconteceu? O governo federal o tirou, né? Então, assim, nós ficamos descoordenados. Aí veio o segundo, que perdurou por 30 dias apenas. O governo federal, que era para coordenar todas as ações, por exemplo, como no início da pandemia, eu vou importar 100 respiradores. Agora, o Brasil são muitos. Manaus, que estava no início, então vamos colocar esses 100 respiradores em Manaus, vamos ter uma força-tarefa de médicos que vai para Manaus atender Manaus. Depois é a Santa Catarina. Então, eu pego o que eu tenho, Manaus já está caindo. Aí eu pego o que eu tenho de médicos, de recursos humanos, de CTI, etc., ponho para Florianópolis. Essa coisa só o governo federal pode fazer. Essa distribuição. Então, assim, na verdade, o governo federal fez igual Pilatos, lavou as mãos. É isso. E botou a bomba junto aos estados. Graças a Deus que nós temos autoridade sanitária aqui, né, em Belo Horizonte. Entendeu? Porque também o governo do estado também foi omisso. Coloca esse tal de Minas consciente e não fala nada de taxa de transmissão, só em função da abertura econômica. Está errado, está errado. Isso não é combate à pandemia. Nós temos que colocar os pingos nos is. Quem está fazendo combate à pandemia é a Prefeitura de Belo Horizonte, com todo a sua robustez. Só isso. Gonçalo, por favor. Bom, o ocupante da cadeira presidencial perdeu a grande chance de se afirmar como a maior liderança do país. Perdeu. Por falta de sensibilidade, por incompetência, por falta de visão, perdeu. Então, nós perdemos, o país perdeu. Você precisava de uma liderança. Você precisava de uma liderança nesse momento. Em que pese assim, um pouco conhecimento, se a gente for olhar
a taxa por milhão de habitantes de mortos ou de contaminados, nós estamos próximos dos europeus, não tem diferença, não. Assim, você pode se olhar que aqui, lá já não está no estágio que está caindo e aqui não parou de cair, ou estabilizou. Mas esses indicadores, contaminação por 100 mil habitantes ou morte por milhão, não está muito diferente. Você pega a Espanha e São Paulo, tem mais ou menos a mesma população, mesmo tamanho. Se você olhar por milhão de habitantes, a Espanha tem um índice pior do que a de São Paulo. Então, assim, não quer dizer que nós estamos certos, São Paulo está certo. Não, eu estou querendo dizer o tal desconhecimento mostra que ninguém pode ter uma afirmativa grande sobre a coisa. Seguramente, se a gente tivesse uma condução única, não houvesse briga política, a gente poderia, sim, estar num melhor estágio consideravelmente. Isso aí, assim, faltou responsabilidade, faltou sensibilidade, faltou liderança, entendeu? Nós ainda não sabemos para onde vai, se tem segunda onda, terceira, entendeu? Então, a gente poderia estar num estágio melhor, com mais conhecimento, nós tivemos mais tempo de preparado que os outros países, podia estar num estágio melhor, aprendendo com o que os outros fizeram, né? Então, realmente foi desastrosa a condução federal nesse assunto. E ela foi compartilhada por condução política de diversos estados também. Então, não houve, sim, o que aconteceu aqui em Belo Horizonte, que se escutou um comitê, fez o que tinha que ser feito, entendeu? Não fez escarcéu com hospitais de campanha eleitoral, entendeu? Aqui foi num caminho. Mas não quer dizer que a gente acertou 100% e que esse trem não teria controle. Nós não somos uma ilha. Aqui, pra você ter ideia, eu pego o dado do São Francisco, recebeu o ano passado paciente de 462 municípios, a Santa Casa de 798, uma coisa assim. O Sofia Feldman eu não tenho, entendeu? Mas assim, nós recebemos pacientes de todos os lugares, a grande metropolitana. Então, você falar que essas mortes em Belo Horizonte, não, tem gente de todo lugar. A gente sabe que Teoflotone, por exemplo, punha uma ambulância e punha a pessoa na porta da Santa Casa. O que você pode fazer? Põe na porta do João 23, de Lomberens. Então, assim, isso aconteceu de fato. E o município tinha que receber. Ninguém ia omitir socorro. Então, faltou isso. Faltou uma grande liderança nacional que esse ocupante de plantão lá poderia ter feito o papel, mas ele mostrou que ele não tem essa capacidade intelectual, moral, uma série de coisas para dar essa condução que o país precisava neste momento. Ok, doutor João Batista, e eu já vou pedir ao doutor João Batista para fazer a sua fala a respeito dessa pergunta que eu fiz e já fazer suas considerações finais para nós caminharmos para o final mesmo. Ok, lógico, faltou um comando central no combate à pandemia. Isso é claro e evidente que epidemias dessa magnitude, sem uma liderança central num país tão igual ao Brasil, tão complexo, tão díspare do ponto de vista de recursos e as desigualdades regionais que existem, que a Estela colocou, é fundamental você ter uma liderança central, você ter um Ministério da Saúde coordenando, inclusive a distribuição de recursos materiais, econômicos, e também técnicos, de acordo com as necessidades definidas dos municípios, das regiões do país, e poderia... Na realidade, nós estamos hoje aí nos aproximando de 100 mil mortes pelo Covid, muito mais por causa das ações que os estados e os municípios tomaram isoladamente, apesar da falta de coordenação, que surtir efeito, como Belo Horizonte é um exemplo desse. Se tivéssemos seguido as orientações do Ministério da Saúde, nós estaríamos hoje aí mais de 500 mil mortos, que foi aquela projeção que o pessoal lá
lá da Inglaterra fez, que o Brasil, lá do King's College, né, se o Brasil não tivesse feito o que o Ministério da Saúde estava propondo, nós iríamos chegar até o final do ano com 1 milhão e quase 200 mil mortos. E não está acontecendo isso, e aí cria aquele discurso, está fazendo isso tudo e não está resolvendo, está morrendo gente assim mesmo, mas ninguém faz uma análise do que estaria morrendo se não estivesse sendo feito o que está sendo feito, apesar das dificuldades que os estados têm tido e os municípios também. Ou seja, então, há uma variabilidade muito grande de ações e de compromissos dessas diversas secções. Então, sem uma liderança central para fazer isso, fica muito difícil. Isso estava nos mostrando nos países onde, no início, houve, o Gonçalo falou aqui da Itália, os países justamente onde os líderes, presidentes, igual nos Estados Unidos, na Inglaterra, na própria Itália, eles negaram a pandemia, foram os que tiveram os piores resultados. Aqui no Brasil, o que ainda conseguiu segurar foram as ações dos governadores e dos prefeitos, apesar da falta de apoio do Ministério da Saúde e do governo central. E eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter participado aqui para fazer esse debate junto com vocês. Isso é muito importante para a gente. Obrigado, viu, Tarcísio, pelo convite. E sabemos que ainda temos muito ainda a seguir, muito desafio pela frente para enfrentar aí adiante. Tá? Ok, muito obrigado, doutor João Batista. Doutora Estela, por favor, já as suas considerações finais para caminharmos para finalizar. Gente, Tarcísio, primeiro, muito obrigada. Eu só queria acrescentar uma coisa que eu acho importante, a questão da testagem também para sair. Porque quando a gente tem os indicadores que nos permitam sair, é importante a gente ter uma quantidade de testes para poder, se houver surtos, poder testar, fazer a saída, né? Porque não é só sair. Mas, bem, de qualquer maneira, a gente poderia ficar aqui muito tempo conversando sobre isso. Mas eu gostaria de agradecer, acho importante a iniciativa. Você que é candidato a vereador novamente, é nosso vereador, não é? Aí de Belo Horizonte. Então, te desejo muita sorte nessa empreitada novamente. E te agradeço de ter essa oportunidade de falar, né? Porque as coisas não são fáceis. Essa luta é cotidiana, nós não temos vacina, isso é importante a gente frisar, nós não temos medicamento, não adianta hidroxicloroquina, nem remédio para verme, o que funciona é o afastamento, é o isolamento. Então, vamos seguir firmes aí, apesar de todos os percalços que isso significa, para a gente poder ter uma saída mais tranquila, com mortes desnecessárias, né? E que a gente preserve a vida em Belo Horizonte. E outra coisa, o governo federal precisa subsidiar as políticas sociais, fazer chegar o dinheiro que tem que chegar no bolso do trabalhador, do pequeno produtor. Isso também falta, não deu tempo de falar, mas falta. Mas, enfim, eu fico por aqui e agradeço muito a todos. Foi um prazer enorme, Gonçalo, doutor João Batista e a você. Beijo para todos. Eu agradeço, muito obrigado mesmo. Gonçalo, meu amigo Gonçalo, depois nós precisamos ultrapassar essa pandemia para nos vermos presencialmente, viu? Para as suas considerações. Comemorar nosso aniversário junto, né, Cacheta? Está chegando, né? Está chegando. Bom, gente, foi um privilégio participar com vocês aqui. O Tarcísio Cacheta, o Zé Tarcísio Cacheta, teve uma iniciativa muito feliz. É uma pessoa, mostra a sua sensibilidade, a sua perspicácia, a sua visão de futuro, né? E trouxe aqui. Privilégio para mim estar junto aí, aprendendo com a doutora Estela, com o João Batista, né? Pessoas que acreditam no SUS, que têm o SUS como parte da sua vida, da sua carreira profissional e pessoal, né? E eu quero dizer para vocês, esse debate mostra que nós não estamos sozinhos. Vamos em frente, cada vez mais fortalecendo o SUS, o maior plano de saúde do mundo, né?
e cada vez mais eficiente, é quem resolve os problemas maiores do país, é quem mais faz transplante, quem mais faz tratamento quimioterápico, quem faz nefrologia, é o SUS, o nosso grande plano de saúde da população pobre do país. Parabéns, Cacheta. Tchau. Gonçalo, eu queria agradecer a você muito, a doutora Estela e ao doutor João Batista, por estar disponibilizando 1h30 nessa noite de hoje aqui, quase 1h40, já são 20 para 9. Nós começamos às 19h03, então nós estamos a quase 1h40. Isso mostra que esse assunto é inesgotável, mostra que a questão da saúde ela é prioridade e que aquilo que está assentado na Constituição de 88 como um direito do povo e um dever do Estado, isso precisa ser para valer. E que, como o Gonçalo não quis dizer, como às vezes a gente não diz o nome daquele outro time adversário nosso, nós também não precisamos dizer o nome de quem assenta naquela cadeira de presidente. Infelizmente, o atual mandatário do país, ele demonstra uma incapacidade, uma falta de sensibilidade de tratar com os problemas do povo, que é uma coisa absurda. Essa questão da pandemia, essa questão do problema grave que o mundo está vivendo e não ter a sensibilidade ao longo dos meses de tratar isso como uma questão séria e de cuidar do nosso povo, que é cuidar, saúde é cuidar. O governante, ele não precisa ter conhecimento técnico, mas se ele tem a sensibilidade do como cuidar, ele vai buscar a melhor equipe possível para assessorá-lo naquele assunto específico. Ele pode ser um engenheiro, então não vai conhecer de saúde. Não vai conhecer de saúde. Mas se ele é um médico, ele vai buscar a melhor equipe de engenheiros para assessorá-lo num plano de estruturação do país, desenvolvimento, mexer na infraestrutura do país, buscar os melhores economistas para fazer o país desenvolver e distribuir renda, um país mais justo. É cuidar do povo, né? Cuidar não é ser simplesmente aquele sentido piedoso, cristão, né? Mas é saber como elaborar políticas públicas que atendam à necessidade básica do povo, principalmente do povo pobre desse país, e como é que acolhe de maneira geral, global, o conjunto do povo brasileiro no seu processo de crescimento, desenvolvimento e que possa gerar emprego, gerar tranquilidade e tornar um país mais justo, mais solidário. Eu acho que é isso que a gente precisa de ter na presidência da República, no governo do Estado, na Prefeitura de Belo Horizonte, no Congresso Nacional, na Assembleia, na Câmara de Vereadores, a sensibilidade para as políticas públicas acima de tudo, onde o setor privado tem um papel importante, junto com o poder público, na formulação e na implementação das políticas. Quero agradecer muito a vocês e, para encerrar, dizer um dado que realmente vocês disseram, mas que é muito ruim do ponto de vista do comportamento do governo federal. No orçamento focado na pandemia, elaborado em março, nós só tivemos em julho executado 1/3 daquilo que foi programado. Nós tivemos por volta de 2/3 dos respiradores que haviam sido planejados pelo Ministério da Saúde para serem distribuídos no país, principalmente o que nós vimos no Norte e no Nordeste, quando entrou em colapso o sistema de atendimento, principalmente nos estados do Norte e do Nordeste, nós não tínhamos equipamento suficiente para atender e nem vagas hospitalares. A falta do planejamento, a falta de uma política centralizada, ela é catastrófica para enfrentar uma pandemia dessa dimensão. Eu quero muito agradecer a vocês e dizer que vocês trouxeram uma audiência no Zoom e no Facebook, pelo menos eu ainda não tenho o dado do Instagram, de mais de 300 pessoas que acompanharam a nossa live. E, com certeza, nós teremos um número ainda muito maior, porque essa live ela está sendo gravada e ela vai ficar disponível nos nossos canais.
Então, eu quero agradecer muito o prestígio que vocês trouxeram com a sua competência e conhecimento pessoal para que a população de Belo Horizonte, sobretudo, discuta, entenda e se posicione à luz da realidade, à luz da ciência, e não no ouvir dizer ou nas notícias fake que a gente tem acompanhado de maneira assustadora. Muito obrigado a todos vocês, um abraço carinhoso e cuidem bem do povo de Belo Horizonte naquilo que vocês têm a grande competência, que é cuidar da saúde do nosso povo. Muito obrigado, uma boa noite a todos.